Esse velho é bobo, vai cair no nosso golpe certinho. Foi isso que eu li. Na tela do tablet que meu filho tinha esquecido aqui em casa. Uma mensagem da Jéssica, minha nora, falando de mim. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar o que vivi. E peço a você que está me ouvindo agora, se inscreva no canal e comente a cidade de onde você está nos assistindo. Todos os dias tem uma história nova aqui. E essa, você precisa ouvir até o final, porque o que eu fiz depois dessa descoberta mudou tudo. Meu nome é Antônio Carlos, tenho 72 anos. Passei 35 deles na estrada dirigindo caminhão. Rodei o Brasil de ponta a ponta. Conheci cada curva da BR-116, cada buraco da Regis Bittencourt, cada posto entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. Carga pesada, noites sem dormir, longe de casa, longe da família. Mas era o que eu tinha para oferecer. Trabalho honesto, suor, dignidade. Nasci em Londrina, interior do Paraná. Meu pai era operário de uma fábrica de café. Minha mãe lavava roupa para fora. A gente não tinha nada, mas tinha caráter. Aprendi desde cedo que homem de verdade não engana ninguém. Que palavra dada é sagrada. Que cada centavo tem que ser conquistado com esforço. E foi com esse esforço que construí tudo o que tenho hoje. Me mudei para Maringá quando casei com a Lourdes. Ela era costureira. Moça bonita, de sorriso fácil, dessas que iluminam qualquer lugar. A gente se conheceu numa festa de igreja. Ela tinha 18 anos, eu 22. Casei apaixonado. E continuei apaixonado até o último dia dela. A gente teve um filho só, o Rafael. Ele nasceu em 83. Foi a alegria da nossa vida. Lembro do dia que ele nasceu como se fosse ontem. Eu estava voltando de uma viagem de Santa Catarina quando recebi o recado no rádio do caminhão. Seu Antônio é menino. Parei o caminhão no acostamento e chorei igual criança. Chorei de felicidade. Chorei de gratidão. Chorei porque finalmente eu tinha alguém para deixar tudo o que eu estava construindo. Porque eu estava construindo, viu? Cada viagem que eu fazia, cada frete que eu pegava, era pensando no futuro. Eu queria dar para o meu filho o que meu pai não pôde me dar. Educação, oportunidade, uma vida melhor. Então eu trabalhava. Trabalhava muito. Às vezes ficava 2, 3 semanas fora de casa. A Lourdes criava o Rafael sozinha durante a semana. Eu chegava no fim de semana, cansado, mas feliz. Trazia presente, trazia dinheiro, trazia esperança. E foi assim que juntei o suficiente para comprar minha primeira propriedade. Um imóvel comercial pequeno no centro de Maringá. Aluguei para uma loja de tecidos. O aluguel não era muito, mas ajudava. Depois veio o segundo imóvel, maior, melhor localizado. Hoje esses 2 imóveis me rendem uma aposentadoria boa. Não sou rico, mas vivo tranquilo. Tenho minha casa própria, quitada, numa rua boa. Tenho meu carro velho, mas funcionando. Tenho o suficiente para viver com dignidade. Tudo isso eu construí pensando em deixar para o Rafael. Para ele ter uma base. Para ele não precisar sofrer o que eu sofri. Para ele começar a vida já com alguma coisa. Mas a vida às vezes não sai como a gente planeja. O Rafael cresceu. Estudou em escola boa. A Lourdes fazia questão. Ela economizava no mercado, consertava roupa velha, só para pagar a mensalidade da escola particular. Eu concordava. Educação era investimento. A gente achava que com o estudo ele ia ser alguém na vida, alguém melhor que nós. Alguém que não precisasse quebrar as costas trabalhando. Só que o Rafael nunca teve muito apreço pelo estudo. Ele era esperto, isso era. Inteligente até, mas preguiçoso. Não gostava de esforço. Queria as coisas fáceis. Eu percebia isso desde cedo, mas a Lourdes sempre passava a mão na cabeça dele. Ele é só um menino, Antônio. Deixa ele ser criança. E eu deixava, porque eu estava sempre viajando. E quando eu estava em casa, eu só queria paz. Só queria aproveitar meu filho. Quando o Rafael fez 18 anos, eu ofereci para pagar uma faculdade. Qualquer curso que ele quisesse. Administração, engenharia, o que fosse. Ele disse que ia pensar. Pensou por 6 meses e desistiu. Disse que faculdade não era para ele. Que ele ia trabalhar, que ele ia se virar. Fiquei decepcionado, não vou mentir. Mas respeitei. Cada um sabe da sua vida. Ele arrumou uns bicos, trabalhou em loja, trabalhou com venda. Nunca durava muito tempo em lugar nenhum. Sempre tinha uma desculpa. O patrão era chato. O salário era pouco. O horário era ruim.
E toda vez que ele saía de um emprego, ele vinha pedir ajuda. Pai, me empresta só até eu arrumar outro trampo. E eu emprestava. Porque era meu filho. Porque eu queria ajudar. Porque eu achava que uma hora ele ia amadurecer. Só que o dinheiro nunca voltava. Toda vez era a mesma história. Pai, tô apertado esse mês. Mês que vem eu acerto com o senhor. E o mês que vem nunca chegava. Mas eu não cobrava. Não queria criar problema. Não queria brigar com meu próprio sangue. Quando ele tinha 28 anos, ele apareceu aqui em casa com a Jéssica. Disse que era a namorada dele. Moça bonita, bem arrumada, cabelo pintado, unha feita. Falava bem, sorria muito. Mas tinha alguma coisa nos olhos dela que me incomodava. Alguma coisa falsa. Alguma coisa calculista. Eu não disse nada para Lourdes. Não queria estragar a felicidade dela. Ela estava tão contente de ver o filho namorando, falando em casar. Eles casaram no civil 1 ano depois. Festa pequena, aqui mesmo em casa. A Lourdes fez tudo. Comida, decoração, bolo. Gastou as economias dela para fazer bonito. Eu paguei a lua de mel deles. 1 semana em Florianópolis. Achei que ia ser um recomeço para o Rafael. Que casar ia fazer ele criar juízo. Que ter uma família ia fazer ele se tornar homem de verdade. Mas não foi o que aconteceu. Depois que casou, o Rafael piorou. Parou de procurar emprego fixo. Vivia de bico, de favor, de promessa. E quando apertava, vinha pedir para mim. Sempre com a Jéssica do lado. Sempre com aquele sorriso ensaiado. Seu Antônio, a gente tá precisando de uma ajudinha. É só até o Rafael fechar um negócio aqui. Negócio que nunca fechava. Dinheiro que nunca voltava. A Lourdes começou a ficar doente há 7 anos. Câncer no pulmão. Ela nunca fumou na vida. Mas o câncer não escolhe. Foi rápido, agressivo. 6 meses de tratamento, químio, radioterapia, sofrimento. Eu vendi um dos imóveis para pagar o tratamento. Fiz tudo o que pude. Mas não adiantou. Ela partiu. Me deixou aqui, sozinho. O Rafael apareceu no velório. Chorou bastante. Disse que amava a mãe. Disse que ia estar mais presente na minha vida. Que eu podia contar com ele. Eu acreditei. Porque um filho é sempre um filho. Porque eu precisava acreditar. Mas depois do enterro ele sumiu de novo. Ficou meses sem dar notícia. Sem ligar. Sem aparecer. E quando aparecia, era sempre pedindo alguma coisa. Dinheiro. Favor. Ajuda. Nunca vinha só para me ver. Nunca vinha para tomar um café. Para conversar. Para saber como eu estava. 6 anos se passaram assim. Eu vivendo sozinho nessa casa grande. Cuidando do jardim que a Lourdes amava. Assistindo televisão. Jogando dominó com os amigos do bairro. Vivendo uma vida simples. Uma vida tranquila. Até que na semana passada, o Rafael apareceu aqui. Com a Jéssica. Os dois muito sorridentes. Muito carinhosos. Muito atenciosos. Pai, a gente veio te fazer uma visita. Tava com saudade. Estranhei. Mas deixei entrar. Fizeram questão de ficar. Pediram almoço. Ficaram a tarde toda. A Jéssica elogiou a casa. Disse que eu cuidava bem de tudo. Perguntou sobre os imóveis. Sobre a aposentadoria. Sobre como eu estava me virando sozinho. Achei estranho tanto interesse. Mas não dei bola. Quando foram embora, já era de noite. E foi aí que eu percebi. O tablet dele tinha ficado em cima da mesa da sala. Fui pegar para guardar. Pensei em ligar para avisar. Mas quando peguei o aparelho, a tela acendeu. E lá estava. A conversa aberta. Com a Jéssica. E a mensagem que mudou tudo. Esse velho é bobo. Vai cair no nosso golpe certinho. Porque traição de estranho a gente aguenta. Mas traição de filho. Isso corta de um jeito que não tem palavra para descrever. Respirei fundo. Sentei no sofá. Segurei firme o tablet e comecei a ler o resto da conversa. Precisava entender. Precisava saber até onde ia essa história. Até onde ia a maldade do meu próprio sangue. A conversa tinha começado alguns dias antes. Mensagens trocadas entre o Rafael e a Jéssica. Planejando, calculando, mentindo. Eu fui subindo na conversa, lendo tudo desde o começo. E cada mensagem que eu lia era uma facada. Jé, vou levar você lá amanhã. Finge que tá feliz de ver ele. Capricha no sorriso. Pode deixar, amor. Eu sei fazer meu papel. Ele tá sozinho, largado naquela casa. Não tem ninguém. A gente só precisa ganhar a confiança dele. E depois a gente faz ele assinar? Isso.
Mas com calma. Não pode parecer forçado. Tem que ser natural. Ele tem que achar que a ideia partiu dele. Continuei lendo. As mensagens seguiam, detalhando o plano. Eles queriam que eu assinasse uma procuração. Diziam que era para facilitar minha vida, para eu não precisar me preocupar com burocracia, com banco, com aluguel dos imóveis, que o Rafael ia cuidar de tudo para mim, que eu podia descansar, aproveitar a velhice. Só que a procuração que eles queriam não era simples. Era uma procuração irrevogável, com poderes totais, que transferia tudo para o nome do Rafael. Os 2 imóveis, a casa, a conta do banco, tudo. E depois que eu assinasse não tinha volta. Eu ia ficar sem nada, na mão deles, dependendo da boa vontade do meu próprio filho. E se ele desconfiar? A Jéssica tinha perguntado. Não vai desconfiar. Ele confia em mim, sempre confiou. É bobo demais para perceber. Bobo. Ele me chamou de bobo. O filho que eu criei, que eu sustentei, que eu paguei escola, que eu ajudei a vida inteira. Me chamou de bobo. Larguei o tablet no sofá. Levantei. Fui até a cozinha. Peguei um copo de água. Bebi devagar. Tentei acalmar o coração que batia descompassado. Olhei pela janela. O jardim da Lourdes estava ali. As flores que ela plantou. As roseiras que ela cuidava com tanto carinho. E pensei nela. No que ela diria se tivesse viva. No que ela sentiria ao saber que o filho dela, o menino que ela criou com tanto amor, era capaz de fazer isso. Ela ficaria destruída. Ou talvez ela já soubesse. Talvez ela já tivesse percebido que o Rafael não era o que a gente esperava. Mas nunca quis me falar, para não me magoar, para não quebrar a imagem que eu tinha do meu filho. Voltei para a sala. Peguei o tablet de novo. Continuei lendo. Tinha mais. Muito mais. Eles tinham pesquisado sobre procurações, sobre como fazer, onde registrar. Tinham até conversado com alguém, um conhecido do Rafael, alguém que entendia de documento, que disse que era tranquilo, que bastava eu assinar, que depois de registrado em cartório, não tinha como reverter. Seu pai tem quanto guardado? A Jéssica perguntou numa das mensagens. Não sei ao certo, mas deve ter uns 300 mil na conta. Fora os imóveis que valem fácil uns 500 cada. No total, mais de 1 milhão. 1 milhão. Ela respondeu com vários emojis de cifrão. Pois é. E tudo isso vai ser nosso. Senti meu estômago revirar. Não era só traição. Era ganância. Era maldade pura. Eles não estavam pensando em mim. Não estavam preocupados comigo. Só queriam meu dinheiro. Meu patrimônio. Tudo o que eu construí com 35 anos de estrada. De suor. De sacrifício. E o pior, eles achavam que eu era burro demais para perceber. Continuei lendo. Tinha mensagens mais recentes, do dia que eles tinham vindo aqui. E aí, como foi? A Jéssica perguntou quando saíram daqui. Perfeito. Ele comprou tudo. Tá na palma da mão. Quando a gente faz ele assinar? Semana que vem. Vou dizer que arrumei um advogado para cuidar das coisas dele. Que é de graça. Que é um favor. Ele vai assinar sem nem ler. Você acha mesmo que ele não vai ler? Tenho certeza. Ele confia em mim. Sempre confiou. E era verdade. Eu sempre confiei. Mesmo com todas as vezes que ele me decepcionou. Mesmo com todos os empréstimos não pagos. Mesmo com todas as promessas quebradas. Eu sempre dei o benefício da dúvida. Sempre acreditei que ele ia mudar. Que um dia ele ia amadurecer. Que no fundo, ele era um bom filho. Mas eu estava errado. Desliguei o tablet. Coloquei ele de volta na mesa, exatamente onde estava antes. Fiquei ali sentado no escuro, pensando, processando, sentindo uma dor que eu não sabia que existia. Não era raiva. Raiva passa. Isso era outra coisa. Era desamparo. Era solidão. Era a sensação de que tudo o que eu acreditei a vida inteira era mentira. Que a família que eu construí, que o filho que eu criei, não existia. Era só ilusão. Pensei em ligar para o Rafael, em confrontar ele, em gritar, em xingar, em perguntar como ele era capaz. Mas não liguei, porque eu sabia que ele ia negar, ia inventar desculpa, ia virar o jogo, ia me fazer acreditar que eu estava louco, que eu tinha entendido errado, que não era nada disso. E parte de mim ainda queria acreditar nele, mas a outra parte, a parte que passou anos na estrada, a parte que aprendeu a ler gente,
A parte que sobreviveu a golpes, a trapaças, a gente querendo se aproveitar. Essa parte sabia. Sabia que aquilo era real, que meu filho estava tentando me roubar, e que se eu não fizesse nada, eu ia perder tudo. Fiquei acordado a noite inteira, sentado naquele sofá, olhando para o teto, repassando cada mensagem na cabeça, cada palavra, cada plano. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia uma coisa. Eles tinham subestimado o velho. Porque eu não era bobo. Nunca fui. Eu era confiante. Eu acreditava nas pessoas. Eu dava o benefício da dúvida. Mas burro eu não era. Eu tinha rodado o Brasil inteiro. Tinha fechado negócio com gente de todo tipo. Tinha aprendido a identificar mentira. Tinha aprendido a me proteger. E se tinha uma coisa que a estrada me ensinou, era isso. Nunca subestime ninguém. Porque a pessoa mais quieta, a pessoa que parece mais inofensiva, pode ser a mais perigosa quando encurralada. E eles tinham me encurralado. Só que eles não sabiam ainda que o velho não ia ficar quieto. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado minha decisão. Não ia confrontar o Rafael. Não ia fazer escândalo. Não ia chorar. Não ia implorar. Eu ia fazer algo muito pior para eles. Eu ia jogar o jogo deles. Só que eu ia jogar melhor. Tomei meu café. Tomei banho. Me vesti. Peguei meu celular. E liguei para o Dr. Henrique Moura, o advogado que cuidou da venda do imóvel quando a Lourdes ficou doente. Homem sério, competente, de confiança. Ele atendeu no segundo toque. Seu Antônio, que surpresa! Tudo bem? Dr. Henrique, preciso marcar uma reunião com o senhor. É urgente. Claro. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, mas eu prefiro falar pessoalmente. O senhor pode me receber hoje? Hoje eu tenho agenda cheia. Mas para o senhor eu abro um espaço. Pode vir às 3 da tarde? Às 3 está perfeito. Obrigado, doutor. Desliguei. Respirei fundo. Olhei para o tablet ainda largado na mesa. E sorri. Um sorriso amargo. Mas um sorriso de quem sabe exatamente o que vai fazer. O Rafael ia descobrir que o velho bobo sabia se defender. Cheguei no escritório do Dr. Henrique às 3 em ponto. O prédio era no centro de Maringá, perto da catedral. Um lugar que eu conhecia bem. Tinha ido lá algumas vezes quando precisei resolver coisas da venda do imóvel. O doutor era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de grau, sempre muito bem vestido. Mas o que eu mais respeitava nele era a honestidade. Ele nunca tentou me empurrar nada, nunca quis me vender serviço que eu não precisava. Era direto, claro, confiável. A secretária me recebeu com um sorriso, me ofereceu café. Eu aceitei. Precisava de alguma coisa para acalmar os nervos, porque mesmo sabendo o que eu ia fazer, mesmo tendo certeza da minha decisão, ainda doía. Doía demais ter que tomar essa atitude contra o meu próprio filho. Alguns minutos depois, o Dr. Henrique abriu a porta da sala dele. Me cumprimentou com um aperto de mão firme. Me convidou para entrar. A sala era simples. Mesa de madeira. Estante cheia de livros de direito. Diplomas na parede. Nada de luxo exagerado. Gostei disso. Gente que ostenta demais geralmente está escondendo alguma coisa. Senta aí, seu Antônio. Fica à vontade. Ele apontou para a cadeira na frente da mesa. Sentei. Ele sentou do outro lado. Juntou as mãos e me olhou nos olhos. O senhor disse que era urgente. Me conta o que aconteceu. Respirei fundo. Não sabia por onde começar, mas tinha que começar. Tinha que botar para fora. Tinha que contar para alguém antes que aquilo me engolisse por dentro. Doutor, eu descobri que meu filho está planejando me dar um golpe. Ele franziu a testa. Ficou sério. Que tipo de golpe? Ele quer me fazer assinar uma procuração. Irrevogável. Passando todos os meus bens para o nome dele. Os imóveis, a casa, a conta do banco. Tudo. O Dr. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou fundo. E como o senhor descobriu isso? Ele esqueceu o tablet aqui em casa. Eu vi a conversa dele com a esposa. Eles estavam planejando tudo, com detalhes. Até me chamaram de bobo. Minha voz tremeu na última palavra. Não de medo, de mágoa. O advogado balançou a cabeça. Seu Antônio, eu lamento muito. Muito mesmo. Sei o quanto isso deve estar doendo no senhor. Ele pausou. Pegou uma caneta. Abriu um bloco de notas. Mas o senhor fez certo em vir aqui. A gente precisa agir rápido, porque se ele conseguir fazer o senhor assinar essa procuração, dependendo de como ela for redigida,
Vai ser muito difícil reverter. Eu não vou assinar nada, doutor. Pode ter certeza disso. Eu sei, mas a gente precisa se antecipar. A gente precisa proteger o patrimônio do senhor antes que ele tente alguma coisa. Ele começou a anotar. Me diz uma coisa. O senhor tem testamento? Não. Nunca fiz. Então a gente vai fazer um agora. Urgente. E além do testamento, eu vou preparar alguns documentos que vão blindar o senhor contra qualquer tentativa de golpe. Procuração revogando todas as anteriores caso existam. Declaração de que o senhor está em pleno uso das faculdades mentais. E vou registrar tudo em cartório. Assim, se ele tentar alguma coisa, a gente tem como provar que foi fraude. Ouvi atentamente. Tudo o que ele falava fazia sentido. Mas tinha uma coisa me incomodando. Uma dúvida que não saía da minha cabeça. Doutor, e se eu fingir que vou assinar? Ele parou de escrever. Me olhou. Como assim? E se eu deixar ele achar que o golpe vai dar certo? E se eu deixar ele trazer os papéis? E aí, na hora H, eu mostro que sei de tudo? O doutor Henrique ficou pensativo. Coçou o queixo. O senhor quer confrontar ele? Quero que ele saiba que eu não sou bobo. Que eu descobri tudo. Que ele não conseguiu me enganar. O advogado suspirou. Seu Antônio, eu entendo a vontade do senhor. Mas confronto emocional não resolve nada juridicamente. O senhor quer justiça ou quer satisfação? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei quieto, pensando. O que eu realmente queria? Vingança? Satisfação? Ou justiça? Eu quero os dois, doutor. Ele sorriu. Um sorriso de canto de boca. Então a gente faz o seguinte. A gente protege o senhor primeiro. Documenta tudo. Garante que ele não vai conseguir nada. E depois, se o senhor quiser confrontar ele, o senhor confronta. Mas com a segurança de que o patrimônio está protegido. Que ele não pode fazer nada. E se ele tentar, ele vai responder criminalmente. Criminalmente? Isso. Tentativa de estelionato. Apropriação indébita. Dependendo de como ele agir, pode até virar um processo-crime. Ele pode ser preso. A palavra preso ecoou na minha cabeça. Meu filho, preso, por minha causa. Será que eu queria isso? Será que eu conseguiria fazer isso? O doutor Henrique percebeu minha hesitação. Seu Antônio, eu sei que é difícil. Sei que é seu filho. Mas o senhor precisa entender uma coisa. Ele não está agindo como filho. Ele está agindo como criminoso. E criminoso precisa responder pelos atos dele. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. Mas isso não tornava a decisão mais fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Se fosse o senhor no meu lugar, o que o senhor faria? Ele respirou fundo, tirou os óculos, limpou com um paninho, colocou de volta. Se fosse meu filho, eu ia querer acreditar que existe uma explicação, que ele está sendo influenciado, que ele vai perceber o erro, mas... Ele fez uma pausa, mas eu também ia me proteger, porque amor de pai não pode ser ingenuidade. A gente pode amar, mas a gente não pode ser trouxa. Aquelas palavras me acertaram no peito. Amor de pai não pode ser ingenuidade. Era exatamente isso. Eu amava meu filho, sempre ia amar, mas eu não podia deixar ele me destruir. Então vamos fazer isso, doutor. Vamos proteger tudo, e depois eu decido o que eu faço com ele. O advogado acenou com a cabeça. Perfeito. Eu vou preparar toda a documentação. Até amanhã de manhã está tudo pronto. O senhor volta aqui, a gente assina, registra e pronto. O senhor vai estar blindado. E quanto vai custar isso? Não se preocupa com isso agora, seu Antônio. A gente acerta depois. O importante é resolver logo. Levantei. Apertei a mão dele. Obrigado, doutor. De coração. Não precisa agradecer. É meu trabalho. E mais do que isso, é minha obrigação ajudar quem está sendo injustiçado. Saí daquele escritório com um peso a menos no peito. Ainda doía. Ainda ardia. Mas agora eu tinha um plano. Agora eu tinha como me defender. Voltei para casa dirigindo devagar, olhando a cidade, pensando na vida, em como a gente constrói tanta coisa e em como tudo pode desmoronar numa frase, numa traição, num golpe. Quando cheguei em casa, o tablet ainda estava lá, na mesa, esperando. Olhei para ele e tive uma ideia arriscada, mas que podia funcionar. Liguei o tablet, abri a conversa de novo e escrevi uma mensagem, como se fosse eu, como se eu não soubesse de nada. Rafael, filho, esqueceu o tablet aqui.
Pode passar para buscar quando quiser. E aproveita e vem jantar com o pai. Tô com saudade. Enviei. E esperei. Não demorou nem 5 minutos. Ele respondeu. Valeu, pai. Passo aí amanhã. Vamos conversar. Tenho uma novidade boa para te contar. Novidade boa. Que piada. Eu sabia qual era a novidade. Era o golpe. Era a procuração. Era a mentira embrulhada em papel bonito. Mas agora eu estava pronto. O Rafael chegou no dia seguinte, final da tarde. Bateu na porta com aquela naturalidade de sempre. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de planejar roubar o próprio pai. Abri a porta. Ele estava sozinho. Sem a Jéssica dessa vez. Sorriu para mim. Aquele sorriso que eu conhecia desde que ele era criança. Aquele sorriso que um dia me enchia de orgulho. Agora só me dava nojo. E aí, pai? Tudo bem? Ele entrou. Me deu um abraço rápido, daqueles protocolares, sem afeto de verdade. Tudo, filho. Entra. Quer beber alguma coisa? Aceito uma cerveja se tiver. Fui até a geladeira. Peguei uma lata. Entreguei para ele. Ele abriu. Tomou um gole. Olhou em volta. A casa tá legal, pai. Tá cuidando direitinho. Faço o que posso. Sentei na poltrona. Ele sentou no sofá. O tablet dele estava em cima da mesinha de centro. Ele pegou, olhou, desbloqueou, verificou as mensagens. Eu observava cada movimento, cada expressão, tentando ver se ele percebia que eu tinha mexido. Mas ele não demonstrou nada. Guardou o tablet na mochila. Obrigado por guardar, pai. Achei que tinha perdido. Imagina, estava ali na mesa. Vi quando você foi embora. Ele acenou com a cabeça. Tomou mais um gole. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio pesado, estranho. Eu conhecia meu filho. Sabia quando ele estava escondendo alguma coisa. E ele estava. Óbvio que estava. E aí, pai? Como é que o senhor tem passado? Sozinho aqui nessa casa grande? Ah, vou levando. A solidão pesa às vezes. Mas fazer o quê, né? A vida é assim. É, eu sei. Ele coçou a nuca. Desviou o olhar. Pai, eu tenho pensado muito nisso. No senhor aqui sozinho. Sem ninguém para ajudar. Sem ninguém para cuidar das coisas. Lá vem. Pensei. Lá vem o teatro. Eu me viro bem, filho. Não precisa se preocupar. Não, eu sei que o senhor se vira. Mas é que... são muitas coisas, né? Banco. Aluguel dos imóveis. Conta para pagar. Imposto. Essas burocracias todas. Deve ser cansativo. É um pouco. Mas dou conta. Ele respirou fundo. Inclinou o corpo para frente. Fingiu preocupação. Pai, eu vim aqui justamente para falar disso. Eu e a Jéssica temos conversado. E a gente quer ajudar o senhor. Ajudar como? A gente quer facilitar a vida do senhor. Cuidar dessas burocracias para o senhor. O senhor já trabalhou a vida inteira. Merece descansar. Aproveitar a aposentadoria. Não ficar se preocupando com papel, com banco, com essas coisas. Fiquei quieto. Deixei ele continuar. Queria ver até onde ele ia. Então a gente pensou o seguinte. O senhor pode me passar uma procuração. Assim eu cuido de tudo. Pago as contas, recebo os aluguéis, organizo tudo. E o senhor fica tranquilo. Não precisa se estressar com nada. Procuração? Isso. É só um documento. Bem simples. Que dá para mim o direito de resolver as coisas do senhor. Tipo, assinar papel no banco, receber aluguel, essas coisas. E eu vou continuar sendo dono de tudo? Ele hesitou. Só um segundo. Mas hesitou. Claro, pai. Claro que sim. Continua tudo no nome do senhor. Eu só vou administrar. Para facilitar. Mentiroso, pensei. Mentiroso desgraçado. E por que você está querendo fazer isso agora, Rafael? Você nunca se preocupou com essas coisas antes. Ele engoliu seco. Não é que eu não me preocupava, pai. É que, sei lá, depois que a mãe morreu, eu fiquei pensando. Fiquei pensando que o senhor está sozinho. Que eu sou seu único filho. Que eu tenho obrigação de cuidar do senhor. Obrigação. Que palavra bonita. Pena que tudo o que saía da boca dele era mentira. Entendo. Fingi que estava considerando. E essa procuração, como funciona? Eu assino e pronto? Isso. A gente leva num cartório, registra e fica valendo. Aí toda vez que precisar resolver alguma coisa, eu resolvo. O senhor nem precisa sair de casa. E se eu quiser cancelar? Ele piscou. Desviou o olhar de novo. Cancelar? Por que o senhor ia querer cancelar?
Não sei, só perguntando. Se eu mudar de ideia, se eu quiser voltar a cuidar das coisas sozinho, dá para cancelar? Dá, pai. Claro que dá. Outra mentira. Ele sabia que a procuração que ele queria era irrevogável, mas não ia falar isso para mim. Não agora. Tá, então deixa eu pensar. Ele pareceu aliviado. Claro, o senhor pensa. Não precisa decidir agora. Mas eu trouxe o documento aqui, só para o senhor dar uma olhada. Ver que não tem nada de errado. Ele abriu a mochila. Tirou uma pasta. Tirou uns papéis de dentro. Estendeu para mim. Peguei. Olhei. Era o documento. A procuração. Folheei. Li por cima. Parecia um documento comum, mas eu sabia que tinha pegadinha. Tinha sempre. Em algum parágrafo escondido. Em alguma letra miúda. Alguma coisa que passava despercebido para quem não estava atento. Deixa eu ler com calma, filho. Minha vista não é mais a mesma. Preciso de tempo. Sem problema. Lê com calma. E qualquer dúvida? Me pergunta. Dobrei os papéis. Coloquei no colo. Você janta aqui? Ah, não sei, pai. A Jéssica tá me esperando em casa. Fica, vai. Fiz uma carne de panela, daquelas que você gostava quando era moleque. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase nostálgico. Por um segundo só, eu vi o menino que ele foi um dia. O menino que corria no quintal, que pedia para eu contar história antes de dormir, que me chamava de herói. Mas o segundo passou. E o que ficou ali na minha frente era um estranho. Tá bom, pai. Eu fico. Levantei. Fui para a cozinha. Preparei a mesa. Esquentei a comida. Coloquei arroz. Coloquei feijão. Coloquei a carne que eu tinha feito de manhã. Pensei em colocar veneno. Só pensei, mas não coloquei. Jantamos em silêncio. Ele comeu rápido. Elogiou a comida. Disse que estava uma delícia. Disse que sentia falta da comida de casa. Mais mentira. Ele não sentia falta de nada. Só queria o que era meu. Depois do jantar, ele se levantou. Preciso ir, pai. Mas pensa no que eu falei, tá? Sobre a procuração. Vai ser bom pro senhor. Vai tirar um peso das suas costas. Tá bom. Eu penso. Ele foi até a porta. Parou. Virou para mim. Pai, eu sei que a gente não é muito próximo. Sei que eu falhei em muita coisa. Mas eu quero melhorar. Quero ser um filho melhor. Quero cuidar do senhor. Olhei nos olhos dele. Procurei verdade. Procurei arrependimento. Procurei amor. Mas não achei nada. Só vi interesse. Só vi ganância. Só vi um homem disposto a trair o próprio pai por dinheiro. Eu sei, filho. Eu sei. Ele saiu. Entrou no carro. Acenou pela janela. Foi embora. Fechei a porta. Tranquei. Voltei para a sala. Peguei os papéis que ele tinha deixado. Sentei. Li tudo. Linha por linha. Palavra por palavra. E lá estava. Escondido no meio do texto jurídico. No parágrafo 5º, subitem 3. A presente procuração é outorgada em caráter irrevogável e irretratável. Irrevogável. Irretratável. Ou seja, se eu assinasse, não tinha volta. Tudo o que era meu viraria dele. E eu não podia fazer nada. Rasguei o papel. Rasguei em pedaços pequenos. Joguei no lixo. No dia seguinte, voltei no escritório do Dr. Henrique. Assinei todos os documentos de proteção. Testamento. Declaração de capacidade mental. Revogação de procurações. Tudo registrado. Tudo certificado. Tudo blindado. Agora eu estava pronto para o próximo passo. E o Rafael? O Rafael não fazia ideia do que estava por vir. Passei os dias seguintes numa calmaria estranha. Por fora, tudo normal. Eu acordava cedo, regava o jardim, tomava café vendo jornal, almoçava sozinho, via televisão, dormia cedo. A rotina de sempre. Mas por dentro era uma tempestade. Uma mistura de raiva, tristeza e uma vontade enorme de fazer justiça. O Rafael ligou 3 vezes naquela semana. Sempre com a mesma conversa. Sempre perguntando se eu tinha pensado sobre a procuração. Sempre insistindo que era para o meu bem. Que era para facilitar minha vida. Eu respondia que estava pensando. Que precisava de mais tempo. Que era uma decisão importante. E ele fingia entender. Fingia ter paciência. Mas eu sentia a ansiedade na voz dele. A pressa. O desespero disfarçado. Foi numa dessas noites, sozinho na sala, que uma lembrança me veio. Uma lembrança antiga, de quando o Rafael tinha uns 15 anos.
A Lourdes tinha acabado de fazer uma cirurgia. Nada grave, retirada de vesícula. Mas ela ficou alguns dias internada. E eu estava viajando, entregando uma carga em Curitiba. Liguei para o Rafael, pedi para ele cuidar da mãe, pedi para ele ir no hospital, levar comida, fazer companhia. Ele prometeu que ia. Quando voltei, 3 dias depois, fui direto para o hospital. Encontrei a Lourdes sozinha no quarto, pálida, triste. Perguntei se o Rafael tinha ido. Ela desviou o olhar. Disse que não. Disse que ele ligou uma vez. Disse que estava ocupado, que tinha prova na escola, que ia no dia seguinte. Mas não foi. Nunca foi. Lembro que fiquei bravo. Muito bravo. Cheguei em casa naquela noite disposto a cobrar ele, a dar um sermão. Mas quando entrei, ele estava no sofá, jogando videogame, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Me olhou e disse: "E aí, pai? Conseguiu entregar a carga?" Eu não disse nada. Não confrontei, não gritei. Só fui pro quarto. Fechei a porta. E pensei, é só uma fase. Ele é jovem. Ele vai amadurecer. Mas ele nunca amadureceu. Teve outra vez, quando ele tinha uns 20 e poucos anos. Eu emprestei dinheiro para ele abrir um negócio, uma loja de celulares. Ele disse que tinha experiência, que ia dar certo, que em 6 meses ele me pagava de volta. Acreditei. Emprestei R$ 15.000. Na época, era muito dinheiro. Dinheiro que eu tinha guardado com sacrifício. 3 meses depois, a loja fechou. Ele disse que não tinha dado certo, que o ponto era ruim, que o fornecedor era desonesto. Sempre tinha um culpado. Nunca era ele. E o dinheiro? Sumiu. Nunca vi um centavo de volta. Nunca nem cobrei direito. Porque eu tinha vergonha. Vergonha de cobrar dívida do próprio filho. E a Lourdes sempre defendia ele. Sempre arrumava desculpa. "Antônio, ele tá tentando. Ele tá aprendendo. Não seja tão duro." E eu aceitava. Porque eu não queria ser o pai rígido, o pai que cobra, o pai que pressiona. Eu queria ser o pai compreensivo, o pai amigo. Mas compreensão demais vira fraqueza. E fraqueza a gente paga caro. No sábado de manhã, o Rafael apareceu de novo. Dessa vez com a Jéssica. Os dois chegaram sorrindo, trazendo um bolo, café, fingindo que era uma visita casual, uma visita de família. "Oi, seu Antônio. Trouxemos café da manhã." A Jéssica entrou animada. Arrumou tudo na mesa. Colocou o bolo num prato bonito. Serviu café. Sentou do meu lado. Sorriu. Aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Que surpresa boa. Fingi alegria. Peguei um pedaço do bolo. Comi. Elogiei. Agradeci. Representei bem meu papel. Tomamos café conversando amenidades. Sobre o tempo. Sobre o trânsito. Sobre o preço das coisas no mercado. Conversa vazia. Conversa de quem está esperando o momento certo para tocar no assunto importante. E o Rafael tocou. "E aí, pai? Pensou naquilo que a gente conversou? Sobre a procuração?" Olhei para ele, para Jéssica. Os dois me encarando, expectantes, ansiosos. Pensei sim. E a Jéssica se inclinou para frente. Acho que faz sentido. Vocês têm razão. Eu tô ficando velho. Essas burocracias são cansativas. Seria bom ter alguém cuidando disso para mim." Os olhos deles brilharam, de ganância, de vitória antecipada. "Sério, pai?" O Rafael sorriu. Um sorriso largo, feliz. "O senhor vai assinar?" "Vou, mas tenho uma condição." O sorriso dele tremeu. "Condição? Quero que meu advogado revise o documento, só para garantir que tá tudo certo, que não tem nada errado. O senhor entende, né? Precaução." Ele engoliu seco. Trocou um olhar rápido com a Jéssica. "Advogado? Mas pai, não precisa disso. O documento é simples, é padrão." "Eu sei, mas mesmo assim, prefiro que um profissional dê uma olhada. É só para minha tranquilidade." "Mas isso vai atrasar tudo. Advogado cobra caro, demora." "Não demora não. Eu já conversei com o doutor Henrique. Ele disse que em 2 dias resolve. E sobre o preço, não se preocupa. Eu pago." O Rafael ficou vermelho, visivelmente incomodado. "Pai, o senhor está desconfiando de mim?" Olhei nos olhos dele, firme. "Não, filho, não tô desconfiando. Só tô sendo cuidadoso. E se você não tem nada a esconder, não tem problema o advogado ver, né?" Ele abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer. A Jéssica colocou a mão no braço dele. Apertou. Um sinal. Silencioso.
Mas claro. Tudo bem, pai. Ele forçou um sorriso. Se é isso que vai deixar o senhor tranquilo, sem problema. Manda revisar. Ótimo. Então, na segunda, eu levo o documento no escritório do Dr. Henrique. E em 2 dias a gente assina. Certo. Ele se levantou, nervoso. A gente precisa ir. Tem compromisso. Já? Mas vocês acabaram de chegar. Mas esquecemos que tinha esse compromisso. A Jéssica também se levantou, apressada, ansiosa para sair. Acompanhei eles até a porta. O Rafael me deu um abraço rápido, gelado. Qualquer coisa me liga, tá, pai? Tá bom. Eles saíram. Entraram no carro. Foram embora. Eu fechei a porta. Encostei nela. Respirei fundo. Eles tinham caído na armadilha. Fui até o telefone. Liguei pro Dr. Henrique. Ele atendeu na segunda chamada. Doutor, sou eu, o Antônio. Seu Antônio, como vai? Bem. Escuta, o Rafael acabou de sair daqui. Ele acha que eu vou assinar a procuração dele. Disse que o senhor ia revisar o documento antes. Perfeito. E o senhor quer que eu faça o quê? Quero que o senhor prepare um documento diferente. Um documento de verdade. Uma procuração real. Mas não para ele. Para você. Silêncio do outro lado. Para mim? Isso. Quero que você seja meu procurador. Quero que você cuide dos meus bens, dos meus imóveis, de tudo. E quero que isso seja registrado antes dele trazer aquele papel falso. Entendi. E o senhor vai contar para ele? Não. Não ainda. Vou deixar ele vir com o documento. Vou deixar ele achar que vai conseguir. E na hora que ele vier com os papéis, aí eu mostro que ele não vai conseguir nada. Que ele perdeu. Que o velho bobo não era tão bobo assim. O doutor Henrique riu. Um riso baixo. Seu Antônio, o senhor é mais esperto do que eu imaginava. A estrada me ensinou muita coisa, doutor. E uma delas foi: nunca subestime ninguém. Vou preparar tudo. Segunda de manhã o senhor passa aqui. A gente assina. Registra. E na terça, quando seu filho vier, a gente deixa ele se enforcar sozinho. Desliguei o telefone. Sentei na poltrona. Olhei pela janela. O céu estava cinza. Parecia que ia chover. E eu pensei na Lourdes, no que ela diria se tivesse aqui. Se ela ia concordar comigo, se ela ia me entender. Acho que sim. Acho que ela ia. Porque amar não é ser bobo. Amar é saber a hora de se proteger. Segunda-feira amanheceu fria. Uma daquelas manhãs de agosto em Maringá, onde o vento corta a pele. Me arrumei com calma. Passei a barba. Coloquei uma camisa social que a Lourdes tinha me dado anos atrás. Queria estar apresentável. Não era um dia qualquer. Era o dia que eu ia tomar as rédeas da minha própria vida de volta. Cheguei no escritório do Dr. Henrique às 9 em ponto. Ele já estava me esperando. Tinha tudo preparado em cima da mesa. Documentos impressos, organizados, separados por clipes coloridos. Bom dia, seu Antônio. Senta aqui. Ele apontou para a cadeira. Vou te explicar tudo antes de assinar. Quero que o senhor entenda cada detalhe. Sentei. Ele pegou o primeiro documento. Esse aqui é a procuração que o senhor está me outorgando. Ela me dá poderes para administrar seus bens, receber aluguéis, pagar contas, movimentar suas contas bancárias. Mas com uma diferença. Ela é revogável. Ou seja, a qualquer momento o senhor pode cancelar. Basta o senhor me pedir e eu devolvo tudo, sem problema nenhum. E por que eu preciso fazer isso? Porque assim, quando seu filho vier com aquela procuração falsa, a gente mostra que o senhor já tem um procurador, que ele não pode fazer nada, que juridicamente ele não tem acesso a nada. Fazia sentido. Todo sentido. E esse outro? Apontei para o segundo documento. Esse é uma declaração de capacidade mental, assinada por mim como testemunha e autenticada em cartório. Serve para provar que o senhor está em pleno uso das suas faculdades mentais. Assim, se ele tentar alegar que o senhor está senil ou confuso, a gente tem prova de que não é verdade. Ele faria isso. O doutor Henrique me olhou sério. Seu Antônio, pelo que o senhor me contou, ele está tentando roubar o senhor. Gente que faz isso é capaz de qualquer coisa, inclusive tentar internar o senhor, ou alegar incapacidade. A gente precisa se antecipar a tudo. Um calafrio subiu pela minha espinha. Internar? Ele faria isso? Meu próprio filho seria capaz de me trancar num asilo só para ficar com o meu dinheiro? Olhei para os documentos. Peguei a caneta. Onde eu assino? Assinei tudo. Cada papel. Cada linha pontilhada.
O doutor Henrique testemunhou. Chamou a secretária para testemunhar também. Depois fomos até o cartório. Registramos tudo. Autenticamos. Carimbos, selos, reconhecimento de firma. Tudo certinho. Tudo legal. Tudo blindado. Quando saímos do cartório, o doutor me apertou a mão. Pronto, seu Antônio. Agora o senhor está protegido. Ninguém pode mexer no que é seu sem a sua autorização. E se tentarem, respondem criminalmente. Obrigado, doutor. De verdade. Agora é esperar. Quando seu filho aparecer, o senhor me liga. Eu venho aqui. E a gente resolve isso de uma vez. Voltei para casa com uma sensação estranha. Alívio misturado com tristeza. Porque, por um lado, eu tinha me protegido. Tinha feito o que precisava ser feito. Mas, por outro, eu tinha que aceitar que meu filho era um golpista. Um ladrão. E que eu nunca mais ia poder confiar nele. Passei o resto do dia quieto. Sentado no quintal. Olhando as plantas que a Lourdes tinha deixado. As rosas, as violetas. O pé de jabuticaba que ela adorava. E me peguei conversando com ela. Como se ela ainda tivesse ali. Lourdes, eu não sei se estou fazendo certo. Não sei se você aprovaria. Mas eu não posso deixar ele me destruir. Não posso deixar ele pegar tudo o que a gente construiu junto. Não posso. Minha voz falhou. Eu sei que você sempre acreditou nele. Sempre defendeu ele. Mas ele mudou. Ou talvez ele sempre foi assim e a gente nunca quis enxergar. O vento balançou as folhas. Como se fosse uma resposta. Como se ela tivesse me ouvido. Naquela noite dormi mal. Sonhei com o Rafael criança. Sonhei que eu chegava de viagem e ele corria para me abraçar. Gritava, pai! Com aquele sorriso de dente faltando. Pulava no meu colo. Me fazia perguntas sobre a estrada. Sobre os lugares que eu tinha conhecido. Os bichos que eu tinha visto. E eu respondia, feliz. Orgulhoso de ter um filho tão curioso. Tão esperto. Tão meu. Acordei suado. Com o coração apertado. Porque o menino do sonho tinha morrido. E no lugar dele tinha crescido um estranho. Na terça de manhã, meu celular tocou. Era o Rafael. Pai, bom dia. Tudo bem? Tudo, filho. Escuta, o senhor já levou aquele documento para o advogado? Já. Ele disse que está tudo certo. Que pode assinar. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro de alívio. Que bom, pai. Que bom. Então, o senhor tem tempo hoje? A gente pode passar aí para assinar? Pode. Que horas? Umas 3 da tarde? Tá bom, 3 horas eu te espero. Desliguei. Respirei fundo. Liguei pro doutor Henrique. Doutor, é hoje, 3 da tarde. Ele vai vir com os papéis. Estarei aí. 2h30 eu chego. E seu Antônio? Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. As horas passaram devagar. Eu tentei almoçar, mas não consegui. Tentei ver televisão, mas não prestei atenção. Só ficava olhando pro relógio, esperando, contando os minutos. 2h30. O doutor Henrique chegou. Entrou discreto. Sentou na cozinha. Ficou esperando. 3 horas. Ponto. O carro do Rafael estacionou na frente de casa. Ele desceu. Dessa vez sozinho. Sem a Jéssica. Trazia uma pasta de couro. Vinha sorrindo. Confiante. Achando que tinha vencido. Abri a porta antes que ele batesse. Oi, pai. Ele me abraçou. Forte. Quentinho. Como se fosse um filho de verdade. Oi, filho. Entra. Ele entrou. Olhou em volta. Tá sozinho? Tô. Por quê? Nada. Só perguntando. Ele pousou a pasta na mesa. Abriu. Tirou os documentos. Trouxe a procuração. Seu advogado revisou e disse que estava tudo certo, né? Disse. Então bora assinar logo. Assim eu já começo a cuidar das coisas pro senhor. Facilitar a vida do senhor. Peguei os papéis. Fingi que estava lendo. Folheei. Pausado. Enquanto isso, o doutor Henrique se levantou da cozinha. Veio para a sala. Silencioso. O Rafael me viu. Gelou. Doutor Henrique! A voz dele tremeu. Boa tarde, Rafael. O advogado cumprimentou com um aceno de cabeça. Frio. Profissional. O que o senhor está fazendo aqui? Estou aqui a pedido do seu pai. Rafael me olhou. Confuso. Assustado. Pai, o que está acontecendo? Larguei os papéis na mesa. Olhei para ele. Firme. Sem piscar. O que está acontecendo, Rafael, é que eu sei de tudo. Ele piscou. Sabe de quê? Do golpe, da procuração falsa, das mensagens que você trocou com a Jéssica. De tudo.
O rosto dele perdeu a cor. Eu não sei do que o senhor está falando. Não finge, Rafael. Não finge mais. Peguei meu celular. Mostrei para ele. A foto que eu tinha tirado das mensagens no tablet. Tá aqui. Tudo. Esse velho é bobo, vai cair no nosso golpe certinho. Lembra dessa frase? Ele olhou para a tela. Olhou para mim. A boca abriu, mas nenhum som saiu. Você realmente acha que eu sou bobo, filho? Que eu ia assinar uma procuração irrevogável e entregar tudo o que construí na mão de um golpista? Pai, eu posso explicar. Não precisa. Cortei ele. Não precisa explicar. Porque não tem explicação. Não tem desculpa. Você tentou me roubar. Tentou pegar o que não é seu. E ainda teve coragem de vir aqui. De sentar na minha mesa. De comer da minha comida. Fingindo que me ama. Eu amo o Senhor, pai. Não ama não, Rafael. Quem ama não rouba. Quem ama não mente. Quem ama não trai. Ele abaixou a cabeça. Silêncio. O Dr. Henrique deu um passo à frente. Rafael, o que você tentou fazer aqui é crime. Estelionato. Tentativa de apropriação indébita. Seu pai poderia te processar. Poderia te colocar na cadeia. Mas ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Rafael balançou a cabeça. Porque ele ainda é seu pai. E pai perdoa. Mas não esquece. Eu não sabia o que fazer. Então você decidiu roubar o próprio pai? Ele levantou o rosto. Os olhos vermelhos. Mas eu não sabia se eram lágrimas de arrependimento ou de raiva por ter sido descoberto. Não era roubar, pai. Eu ia cuidar de tudo. Ia investir. Ia fazer o dinheiro render. E o senhor ia continuar tendo tudo. Não ia faltar nada. Mentira. Minha voz saiu dura. Firme. A procuração que você trouxe é irrevogável. Eu li. Sei o que significa. Significa que, uma vez assinado, eu perdia tudo. Ficava na sua mão. Dependendo de você. E você sabe muito bem que eu nunca mais ia ver um centavo. Ele engoliu seco. Olhou para o Dr. Henrique. Depois para mim. O senhor não entende. A Jéssica, ela... A Jéssica o quê? Cortei ele. A Jéssica te obrigou? Colocou uma arma na sua cabeça? Ou você foi junto porque quis? Porque era fácil? Porque o velho bobo ia cair direitinho? Silêncio. Responde, Rafael. Me diz. Eu sou bobo? Ele balançou a cabeça. Não, pai. O senhor não é. Então por que você me tratou como se eu fosse? Mais silêncio. Pesado. Sufocante. O Dr. Henrique cruzou os braços. Rafael, eu vou ser bem claro com você. Seu pai tem todas as provas necessárias para te processar. As mensagens, a procuração fraudulenta, testemunhas. Se ele quiser, você responde criminalmente. Pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. O Rafael empalideceu. Prisão? Isso. Estelionato não é brincadeira. É crime grave. E quando é contra parente próximo, a pena pode ser ainda maior. Ele me olhou, apavorado. Pai, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu sou seu filho. Filho? Levantei da cadeira. Andei até ele. Parei bem perto. Olhei nos olhos dele. Filho não faz o que você fez, Rafael. Filho não trai. Filho não mente. Filho não rouba. Eu sei. Eu sei que eu errei. Mas, por favor, você errou a vida inteira. Minha voz tremeu. Não de raiva. De dor. Você me decepcionou tantas vezes que eu perdi a conta. Toda vez que eu te ajudei, você me enganou. Toda vez que eu acreditei em você, você me traiu. E eu sempre passei pano. Sempre arrumei desculpa. Sempre achei que você ia mudar. Eu vou mudar, pai. Eu juro. Dessa vez é diferente. Não é diferente. Nunca é diferente. Você só está dizendo isso porque foi pego. Se eu tivesse assinado aquela procuração, você estava rindo agora, comemorando, gastando o meu dinheiro. Ele abaixou a cabeça de novo. Não negou, porque não tinha como negar. Voltei para a cadeira. Sentei. Respirei fundo. Doutor Henrique, explica para ele o que a gente fez. O advogado acenou. Rafael, seu pai já assinou uma procuração. Mas não para você. Para mim. Eu sou o procurador legal dele agora. Cuido dos bens dele, das contas, dos imóveis. E enquanto eu for o procurador, você não tem acesso a nada. Nenhum centavo. Nenhuma propriedade. Nada. Além disso, continuei, eu fiz um testamento novo, registrado, autenticado, e você não tá nele. O Rafael arregalou os olhos. Como assim não tô? Exatamente isso. Quando eu morrer,
Tudo o que é meu vai para uma instituição de caridade, um lar de idosos aqui em Maringá, para cuidar de velhos que foram abandonados pelos filhos. Velhos como eu. Pai, não. Não adianta chorar agora, Rafael. Você teve a vida inteira para ser um filho de verdade, para me respeitar, para me amar de verdade. Mas você escolheu outro caminho. E escolha tem consequência. Ele caiu de joelhos, literalmente. Ajoelhou na minha frente. Pai, por favor, me dá mais uma chance. Só mais uma. Eu prometo que vou mudar. Eu vou trabalhar. Vou te pagar tudo que devo. Vou ser o filho que o senhor merece. Olhei para ele, ajoelhado ali, chorando, e senti vontade de acreditar. Senti vontade de abraçar ele, de dizer que estava tudo bem, que a gente podia recomeçar. Mas eu não podia, porque eu sabia. Sabia que era teatro. Sabia que na semana seguinte ele ia voltar a ser o mesmo, e eu ia estar de novo na mesma situação. Levanta, Rafael. Ele não se mexeu. Eu disse para levantar. Ele se levantou. Limpou as lágrimas com a manga da camisa. Eu não vou te processar. Não vou te colocar na cadeia. Não porque você merece, mas porque sua mãe não ia querer. Ela sempre te amou demais. Sempre acreditou em você. E eu vou respeitar a memória dela. Obrigado, pai. Não terminei. Levantei a mão. Eu não vou te processar, mas também não vou mais te ajudar. Não quero você aqui na minha casa. Não quero sua ligação. Não quero sua visita. Você fez sua escolha. Agora vive com ela. Pai, o senhor está me expulsando? Não. Você já tinha saído há muito tempo. Só não tinha percebido. Peguei os papéis que ele tinha trazido. Rasguei na frente dele. Joguei no lixo. Pode ir embora, Rafael. E leva isso com você. Apontei para a pasta dele. Ele ficou parado, olhando para mim, esperando que eu voltasse atrás, que eu cedesse. Como sempre cedi. Mas dessa vez não cedi. Vai, Rafael, antes que eu mude de ideia sobre o processo. Ele pegou a pasta, devagar. Olhou para mim uma última vez. O senhor vai se arrepender disso. Não vou. O único arrependimento que eu tenho é ter demorado tanto para abrir os olhos. Ele saiu. Bateu a porta. Entrou no carro. Arrancou. As rodas cantaram no asfalto. E ele foi embora. O doutor Henrique colocou a mão no meu ombro. O senhor fez a coisa certa. Eu sei. Mas não é por isso que dói menos. Ele acenou. Quer que eu fique um pouco? Não precisa, doutor. Obrigado por tudo. De verdade. Qualquer coisa me liga. A qualquer hora. Ele saiu. Me deixou sozinho. Sentei no sofá. Olhei para a sala vazia. Para o silêncio pesado. E deixei as lágrimas caírem. Porque eu tinha feito o certo. Tinha me protegido. Tinha feito justiça. Mas isso não mudava o fato de que eu tinha perdido meu filho. Fiquei ali até escurecer. Até a casa ficar completamente escura. Sem acender luz. Sem ligar televisão. Só sentado. Pensando. Sentindo. Processando. E de repente, uma lembrança veio. Do dia que o Rafael nasceu. Eu segurando ele no colo pela primeira vez. Aquele serzinho pequeno. Frágil. Dependente. E eu tinha prometido para mim mesmo. Vou proteger ele. Vou cuidar dele. Vou fazer tudo por ele. E fiz. Fiz tudo. Até demais. Mas ele não fez nada por mim. Quando eu precisei. Quando eu estava sozinho. Quando eu estava vulnerável. Ele tentou me destruir. Levantei. Acendi a luz. Fui até o quarto da Lourdes. A gente nunca tinha desmanchado. Mantive tudo do jeito que ela deixou. As roupas dela ainda no guarda-roupa. Os perfumes na penteadeira. A foto de casamento na mesinha de cabeceira. Sentei na cama. Peguei a foto. Olhei para ela. Linda. Sorrindo. Feliz. Lourdes, eu fiz o que tinha que fazer. Sei que você ia querer que eu perdoasse. Que eu desse mais uma chance. Mas eu não posso. Eu não aguento mais. Perdoa eu. Perdoa por não ser forte como você. Deitei ali, na cama dela. Abracei o travesseiro que ainda tinha o cheiro dela. E dormi. Pela primeira vez em dias, dormi tranquilo. Porque eu tinha feito justiça. E justiça, mesmo doendo, sempre traz paz. Passaram-se 3 semanas, desde que o Rafael saiu daqui. 3 semanas de silêncio, de paz, de solidão diferente. Porque uma coisa é você estar sozinho e sentir falta de alguém. Outra coisa é você estar sozinho e sentir alívio. E eu senti alívio. Voltei à minha rotina. Acordar cedo. Regar o jardim.
tomar café vendo jornal, jogar dominó com o seu Mário e o seu João na pracinha. Gente simples, gente honesta, gente que não queria nada de mim além de companhia. Foi numa dessas tardes, quinta-feira, que meu telefone tocou. Número desconhecido. Pensei em não atender, mas atendi. Alô? Seu Antônio? Era uma voz de mulher, nervosa, chorosa. Sim, quem fala? É a Jéssica. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que você quer? Eu preciso falar com o senhor, pessoalmente, por favor. Não tenho nada para falar com você. Eu sei que o senhor tá com raiva. Tem todo o direito. Mas, por favor, me dá só 10 minutos. Só 10 minutos. Fiquei em silêncio, pensando. Parte de mim queria desligar, bloquear o número, esquecer que ela existia. Mas outra parte estava curiosa. O que ela queria? O que ela tinha para dizer? Tá bom, 10 minutos. Amanhã, 3 da tarde. Aqui em casa. Obrigada, seu Antônio. Muito obrigada. Desliguei. Fiquei olhando pro telefone. Será que eu tinha feito certo? Será que era armadilha? Liguei pro Dr. Henrique. Contei. Seu Antônio, cuidado. Pode ser tentativa de manipulação. Quer que eu vá junto? Não precisa. Mas se em 1 hora eu não ligar para confirmar que tá tudo bem, o senhor vem aqui. Combinado. No dia seguinte, 3 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. A Jéssica estava diferente. Sem maquiagem. Cabelo preso simples. Roupa comum. Olhos inchados de chorar. Parecia menor. Mais frágil. Mais humana. Entra. Deixei ela passar. Não ofereci café. Não ofereci assento. Fiquei em pé, esperando. Ela ficou de pé também, mexendo na bolsa. Nervosa. Seu Antônio, eu vim aqui para pedir desculpas. Desculpas? Pelo que eu fiz. Pelo que a gente fez. Foi errado. Muito errado. E eu sei que o senhor não tem motivo nenhum para me perdoar. Mas eu precisava falar isso pessoalmente. Cruzei os braços. E o Rafael? Ele sabe que você tá aqui? Ela balançou a cabeça. Não. A gente se separou. Isso me pegou de surpresa. Se separou? Isso. Depois que ele voltou daqui naquele dia, a gente brigou. Brigou muito. Ele me culpou. Disse que a ideia tinha sido minha. Que eu que tinha insistido. Eu disse que ele que topou. Que ele que quis. E aí ele falou uma coisa que me fez acordar. O quê? Ele disse que ia arrumar outra mulher. Alguém que prestasse. Que me ajudasse de verdade. Alguém que não estragasse os planos dele. Ela limpou uma lágrima que escorria. E eu percebi que ele nunca me amou. Nunca. Eu sempre fui ferramenta. Sempre fui útil. E quando eu não fui mais, ele me descartou. Fiquei quieto. Não sabia o que dizer. Seu Antônio, eu sei que isso não muda nada. Sei que o senhor não tem pena de mim. E não deve ter mesmo. Mas eu queria que o senhor soubesse de uma coisa. Ela abriu a bolsa. Tirou um envelope. Estendeu para mim. O que é isso? São cópias das conversas. Todas. Não só as que o senhor viu. Tem mais. Muito mais. Coisas que o Rafael planejava. Coisas que ele disse sobre o senhor. Sobre a mãe dele. Sobre tudo. Peguei o envelope. Peso. Pesado de maldade. Por que você está me dando isso? Porque o senhor merece saber quem ele realmente é. E por quê? Ela respirou fundo. E porque eu quero que o senhor use contra ele, se precisar, para se proteger, para garantir que ele nunca mais tente nada. Abri o envelope. Tinha páginas impressas. Muitas. Comecei a ler. E cada linha era pior que a anterior. Mensagens onde o Rafael falava que ia colocar o pai num asilo assim que tivesse o dinheiro. Mensagens onde ele ria da minha ingenuidade. Mensagens onde ele chamava a mãe dele de fraca, de boba, de culpada por ter me mimado demais. Meu Deus, minha voz saiu trêmula. Eu sei, é horrível. Quando eu li isso tudo de novo, depois da briga, eu senti nojo. Nojo dele e nojo de mim por ter participado. Fechei o envelope. Não conseguia ler mais. Doía demais. Por que você fez isso, Jéssica? Por que você topou esse plano? Ela sentou no sofá, sem pedir licença, como se as pernas não aguentassem mais. Porque eu sou gananciosa. Porque eu casei com ele achando que ele tinha dinheiro. E quando descobri que não tinha, quis arranjar de algum jeito. E o senhor era o jeito mais fácil. Pelo menos ela era honesta. Brutalmente honesta. Mas agora eu tô sem nada. Sem marido.
sem dinheiro, sem casa, morando com minha mãe, trabalhando de atendente numa farmácia. E sabe o que é pior? Eu mereço tudo isso. Sentei na poltrona, olhei para ela. Você veio aqui esperando o quê, Jéssica? Que eu te perdoe? Que eu te ajude? Não, eu vim me despedir. Vou sair de Maringá, voltar para minha cidade, recomeçar longe, onde ninguém me conhece, onde ninguém sabe o que eu fiz. Ela se levantou. Só queria pedir desculpas e te dar essas provas, para o senhor se proteger, porque o Rafael, ele não desistiu, seu Antônio. Meu sangue gelou. Como assim não desistiu? Ele tá planejando outra coisa, não sei o quê. Ele não me conta mais nada. Mas ontem eu ouvi ele no telefone com alguém, falando sobre você, sobre os imóveis, sobre uma brecha legal, alguma coisa que ele pode fazer. Brecha legal? Isso. Ele tá consultando advogado, tentando achar um jeito de contestar o testamento, ou de provar que o senhor tá incapacitado. Alguma coisa assim. Senti a raiva subir. Ele não desiste nunca. Não desiste, porque para ele o senhor não é pai, é fonte de dinheiro, sempre foi. Ela caminhou até a porta. Desculpa por tudo, seu Antônio. De verdade. O senhor não merecia isso. Ela abriu a porta. Saiu. Entrou num carro velho. Foi embora. Fiquei ali parado, segurando aquele envelope, sentindo um peso enorme no peito. Liguei pro Dr. Henrique. Doutor, preciso te ver. Urgente. Aconteceu alguma coisa? O Rafael não desistiu. Ele tá tentando achar brecha legal. Tá consultando advogado. Filho da mãe. O doutor respirou fundo. Vem aqui agora. A gente precisa reforçar tudo. E se precisar, a gente entra com medida protetiva. Medida protetiva? Isso. Para impedir ele de se aproximar do senhor. Para garantir que ele não tente nada. Vem. Agora. Peguei as chaves do carro. Peguei o envelope. Saí. Enquanto dirigia, uma única coisa passava na minha cabeça. Até onde um filho é capaz de ir para destruir o próprio pai? E a resposta me assustava, porque eu já sabia. Até o fim. Cheguei no escritório do Dr. Henrique com um envelope na mão. Ele me recebeu imediatamente. Fechou a porta. Pediu para sentar. Entreguei os papéis. Ele leu. E a cada página, a expressão dele ficava mais séria, mais tensa. Isso aqui é grave, seu Antônio. Muito grave. Eu sei. Aqui ele fala em internar o senhor à força, em declarar incapacidade mental, em conseguir uma tutela. Ele bateu o dedo no papel. Isso é tentativa de cárcere privado, é abuso de idoso, dá processo criminal pesado. E ele consegue fazer isso? Conseguir? Não. Não se a gente se antecipar. Ele abriu uma gaveta. Pegou um formulário. Vou entrar com uma ação preventiva. Vou pedir para o juiz decretar que você é plenamente capaz. Vou anexar essas conversas como prova. E vou solicitar medida protetiva contra ele. Medida protetiva como? Ele não pode se aproximar do senhor. Não pode ligar. Não pode aparecer aqui. Se aparecer, é desobediência judicial. E aí sim ele vai preso. Concordei com a cabeça. Era o certo a fazer. Mas doía. Doía demais chegar nesse ponto, de precisar de ordem judicial para se proteger do próprio filho. E tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. O doutor se levantou. Foi até o arquivo. Pegou uma pasta. O senhor precisa fazer uma declaração pública, registrada em cartório, afirmando que qualquer documento assinado a partir de agora, sem a presença de testemunhas idôneas e sem a minha aprovação, é nulo. Isso protege o senhor de falsificação, de assinatura forçada, de qualquer tentativa futura. Ele faria isso? Falsificar minha assinatura? O doutor me olhou sério. Seu Antônio, pelo que eu tô vendo aqui, ele é capaz de qualquer coisa. Passamos a tarde inteira preparando documentos, assinando, reconhecendo firma, registrando. Quando saí daquele escritório, já era noite. Eu estava exausto. Não fisicamente, emocionalmente. Cansado de lutar contra meu próprio sangue. Voltei para casa dirigindo no automático, pensando em tudo. Em como a vida vira do avesso. Em como a gente cria filho achando que está fazendo o melhor. E no fim descobre que errou em tudo. Quando cheguei em casa, tinha um carro estacionado na frente. Um carro que eu não reconhecia. Fiquei alerta. Estacionei atrás. Olhei em volta. E então, vi. Tinha alguém sentado na escada da minha varanda. Era uma mulher. Mais velha. Cabelo grisalho. Roupa simples.
Ela se levantou quando me viu. Seu Antônio? Sim. Quem é a senhora? Meu nome é Marisa. Dona Marisa. Eu era amiga da Lourdes. O nome me soou familiar. Lourdes tinha uma amiga Marisa, da época que a gente morava no bairro antigo, antes de comprar essa casa. Fazia mais de 20 anos que eu não via essa mulher. Dona Marisa. Lembro da senhora. Entre, por favor. Ela entrou. Sentou no sofá. Parecia nervosa, inquieta, mexia nas mãos, olhava para o chão. Desculpa aparecer assim, sem avisar. Mas eu precisava falar com o senhor. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. É sobre o Rafael. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que tem o Rafael? Ele foi na minha casa ontem, procurando informações sobre o senhor. Informações? Ele queria saber se o senhor bebia, se usava remédio controlado, se eu já tinha visto o senhor confuso, esquecido. Ele estava tentando arranjar testemunha para dizer que o senhor não está bem da cabeça. Senti meu sangue ferver. E a senhora disse o quê? Eu mandei ele embora. Disse que eu não ia mentir contra o senhor, que eu conhecia o senhor há anos, que o senhor sempre foi lúcido, trabalhador, honesto. Ela pausou. Mas ele insistiu. Ofereceu dinheiro. Dinheiro? 5.000 reais. Para eu assinar um papel dizendo que o senhor está senil, que não consegue cuidar de si mesmo, que precisa de ajuda. Fechei os olhos. Respirei fundo. Tentei controlar a raiva que subia. E aí eu vim aqui. Porque a Lourdes foi minha amiga. Foi a melhor amiga que eu tive. E ela amava o senhor. Amava de verdade. E eu não posso deixar o filho dela destruir o senhor assim. Obrigado, dona Marisa. A senhora não sabe o quanto isso significa. Tem mais. Ela abriu a bolsa, tirou o celular. Eu gravei. Gravei a conversa toda. Ele não sabia, mas eu deixei o celular gravando no bolso. Tá tudo aqui. A proposta dele, a oferta de dinheiro, tudo. Meu coração disparou. A senhora pode me enviar isso? Posso, e mais. Eu vou depor, vou pro juiz, vou pra polícia. Onde o senhor precisar. Porque isso que ele tá fazendo não é certo. Isso é maldade pura. Abracei ela. Abracei forte. Obrigado. Muito obrigado. Ela ficou mais um pouco. Conversamos sobre a Lourdes, sobre os velhos tempos, sobre como a vida era mais simples antes. Quando ela foi embora, me enviou a gravação. Ouvi. E cada palavra do Rafael era mais suja que a anterior. Liguei para o Dr. Henrique de novo, mesmo sendo quase 10 da noite. Doutor, desculpa a hora, mas eu tenho mais uma prova. Que tipo de prova? Gravação do Rafael tentando subornar uma testemunha. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Isso muda tudo, seu Antônio. Com isso, a gente não só consegue a medida protetiva, a gente consegue uma ação criminal, suborno de testemunha, tentativa de interdição fraudulenta. Ele vai responder por tudo isso. Eu quero processar, doutor. Quero que ele pague pelo que fez, pelo que tentou fazer. O senhor tem certeza? Não vai voltar atrás? Pensei. Pensei muito. Pensei na Lourdes, no que ela diria. Pensei no Rafael criança, no menino que ele foi. Mas pensei também no homem que ele se tornou, no monstro. E tomei minha decisão. Tenho certeza. Vamos até o fim. Então, amanhã de manhã, a gente vai na delegacia. Registra tudo. E entra com o processo. Seu filho vai ter que responder na justiça. Desliguei. Sentei no sofá. Olhei para a foto da Lourdes na estante. Me perdoa, amor, mas eu não tenho escolha. Ele ultrapassou todos os limites. E se eu não parar ele agora, ele não vai parar nunca. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em como tudo tinha chegado nesse ponto, em onde eu tinha errado como pai, em que momento o Rafael tinha se perdido. Ou talvez ele nunca tenha sido encontrado. Talvez eu tenha amado uma ilusão a vida inteira. De madrugada, meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi. Alô? Pai. Era o Rafael. Voz embriagada, chorosa, raivosa. Eu sei que você está armando contra mim. Rafael, são 4 da manhã. Eu não ligo que horas são. Você está querendo me destruir. Eu não estou destruindo ninguém. Você que está se destruindo sozinho. Eu sou seu filho, seu único filho. E você está me traindo. Traindo? Você tem coragem de falar em traição? Você não vai ganhar essa, velho. Eu vou conseguir o que é meu. De um jeito ou de outro. Não existe nada seu aqui, Rafael. Nada.
E se você continuar tentando, você vai preso. É isso que você quer? Eu quero o que é de direito. Eu sou seu herdeiro. Você não é nada. Você perdeu esse direito quando tentou me roubar. Ele gritou, xingou, ameaçou. Eu desliguei, bloqueei o número e respirei. Porque eu sabia que tinha feito a escolha certa. Mesmo que doesse, mesmo que rasgasse meu coração. Justiça não era sobre sentimento. Era sobre certo e errado. E o que ele fez era errado demais para ser perdoado. 3 meses depois daquela madrugada, eu estava sentado numa sala de audiência. Do meu lado, o doutor Henrique. Do outro lado da sala, o Rafael, com um advogado que ele tinha arrumado. Os dois evitavam olhar para mim. O juiz entrou. Todos se levantaram. A audiência começou. O doutor Henrique apresentou todas as provas, as mensagens, a procuração fraudulenta, a gravação da dona Marisa, tudo. O advogado do Rafael tentou argumentar. Disse que era mal entendido, que o filho só queria ajudar o pai, que tinha sido interpretado errado, mas as provas eram claras demais, não tinha como negar. O juiz ouviu tudo, leu os documentos, ouviu a gravação e, no final, deu a sentença. Rafael foi condenado. 2 anos de prisão por tentativa de estelionato e suborno de testemunha. Pena convertida em prestação de serviços comunitários e multa pesada, já que era réu primário. Além disso, medida protetiva definitiva. Ele não podia se aproximar de mim. Não podia entrar em contato. Por 5 anos. Quando o juiz bateu o martelo, olhei para o Rafael. Ele tinha a cabeça baixa. Derrotado. Humilhado. Destruído. E sabe o que eu senti? Nada. Nem raiva. Nem pena. Nem tristeza. Só um vazio. Porque aquele homem ali não era mais meu filho. Era um estranho que carregava meu sobrenome. Saí daquele tribunal de cabeça erguida. O doutor Henrique me acompanhou até o carro. Acabou, seu Antônio. Acabou de vez. Eu sei. O senhor fez o certo. Nunca duvide disso. Eu não duvido. Mas isso não significa que não doa. Ele colocou a mão no meu ombro. Dor faz parte. Mas o senhor se protegeu. Se respeitou. E isso vale mais que qualquer coisa. Dirigi para casa. Devagar. Olhando a cidade. Pensando em tudo o que tinha acontecido. Em como a vida tinha virado. Em como eu tinha descoberto forças que eu não sabia que tinha. Quando cheguei em casa, sentei no quintal. No mesmo lugar onde a Lourdes costumava sentar para tomar café da tarde. Olhei para o jardim. As flores que ela plantou. As rosas que ela cuidava com tanto amor. E conversei com ela, como sempre fazia. Lourdes está feito. Ele foi condenado. Agora não pode mais se aproximar. Não pode mais me fazer mal. Pausei. Eu sei que você ia querer que eu perdoasse, que eu desse outra chance. Mas eu não podia, amor. Não dessa vez. Porque perdoar não é ser bobo. Perdoar não é deixar a pessoa te destruir. Perdoar é se libertar. Mas também é se proteger. O vento balançou as folhas. Como sempre fazia. Como se ela estivesse me ouvindo. Nos dias seguintes, a vida voltou ao normal. Ou ao que restava de normal. Voltei para minha rotina. Pro dominó na pracinha. Pro café da manhã vendo o jornal. Pras caminhadas de fim de tarde. Só que agora eu tinha paz. Paz de verdade. Porque eu não tinha mais medo. Não tinha mais aquela sensação de estar vulnerável. De estar sendo observado. Esperando o próximo golpe. Uma semana depois da audiência, Dona Marisa apareceu aqui de novo. Trouxe um bolo. Sentou comigo no quintal. Conversamos por horas. Sobre a Lourdes. Sobre o passado. Sobre como a vida era estranha. E no final, ela disse uma coisa que ficou gravada em mim. Seu Antônio, o senhor fez o que muitos pais não têm coragem de fazer. O senhor escolheu sua dignidade. E isso não te torna mau pai. Te torna pai sábio. Aquelas palavras me acalmaram. Porque era isso que eu precisava ouvir. Que eu não era mau por ter feito justiça. Que amar não é aceitar abuso. Que pai também tem direito de se proteger. 2 meses depois, recebi uma carta. Pelo correio. Sem remetente. Abri. Era do Rafael. A carta era curta. Dizia que ele tinha entendido. Que tinha tido tempo para pensar. Que sabia que tinha errado. Que não esperava perdão. Só queria que eu soubesse que ele carregava o peso do que fez. E que um dia, quando eu quisesse, se eu quisesse, ele gostaria de me pedir perdão pessoalmente. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Não liguei.
porque ainda era cedo. A ferida ainda estava aberta. E eu não sabia se um dia ela ia cicatrizar. Se um dia eu ia conseguir olhar para ele sem sentir essa dor, sem sentir essa decepção. Mas uma coisa eu sabia. Eu tinha feito o certo. Tinha me protegido. Tinha feito justiça. E tinha provado que velho não é bobo. Velho é experiente. É sábio. É alguém que sabe o próprio valor e que não aceita ser desrespeitado, nem pelo próprio filho. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada, nem de ter dado chances demais, nem de ter acreditado quando não devia, porque foi isso que me ensinou. Foi isso que me fez ver que bondade sem limite vira fraqueza, que amor sem respeito vira abuso, e que perdoar não é esquecer, é se libertar. Eu construí tudo o que tenho com trabalho honesto, com suor, com sacrifício. Rodei o Brasil inteiro dirigindo caminhão. Passei noites acordado. Fiquei longe da família. Tudo para dar um futuro melhor para o meu filho. E ele tentou arrancar isso de mim. Tentou me roubar, me humilhar, me destruir. Mas não conseguiu. Porque eu não sou o velho bobo que ele achava que eu era. Eu sou o Antônio Carlos, 72 anos de idade, caminhoneiro aposentado, viúvo, pai e, acima de tudo, sobrevivente. E se tem uma coisa que a estrada me ensinou, é isso. A gente sempre tem escolha. Sempre pode decidir se vai ser atropelado pela vida ou se vai seguir dirigindo. E eu escolhi dirigir. Escolhi seguir. Escolhi me proteger. E hoje, sentado aqui no meu quintal, olhando para o céu azul de Maringá, eu tenho certeza de uma coisa. Justiça dói, mas injustiça dói mais. E eu prefiro dormir tranquilo sabendo que fiz o certo, do que dormir culpado sabendo que fui covarde. Se você que está me ouvindo já passou por algo parecido, ou conhece alguém que está passando, saiba de uma coisa. Não tenha medo de se proteger. Não tenha vergonha de fazer justiça, porque amar não é ser capacho. Amar é ter limites. E respeito começa na gente mesmo. Comenta aí de onde você está nos ouvindo. Comenta se essa história tocou seu coração. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque tem muita gente sofrendo calada, achando que tem que aceitar abuso em nome do amor. Não tem não. A gente merece respeito. Sempre. Não importa a idade. E o velho aqui tá de pé. Firme, forte e pronto para viver o que me resta com dignidade. Porque eu não sou bobo. Nunca fui.